Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. A partir de hoje, nós vamos ficar juntinhos todos os sábados aqui na TV Ponta Negra com o programa Foca no Enem. A gente organizou aulas muito especiais para você que está se preparando para enfrentar essa maratona de provas. E vamos começar com um assunto que é sempre muito discutido nas aulas: redação e linguagens. E para tirar todas as dúvidas sobre esses conteúdos, nós vamos receber aqui a professora Rayara Lira, do Colégio Contemporâneo, que já está aqui com a gente. Olá, professora, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme receber você aqui no nosso programa. Que alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você que está nos assistindo para essa prova que é tão importante, que tem um peso tão grande na prova do Enem, né, que é a redação. Então, fiquem atentos, peguem o caderno de vocês, a caneta, para anotar tudo que eu for falando, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no dia da prova. E claro que nessa reta final, nesses ajustes, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Toda a diferença. Redação requer prática, atenção, interpretação. É realmente uma prova na qual você tem 30 linhas para demonstrar um grande desempenho, né? E requer muito estudo, muito conhecimento de mundo, e é nesse sentido que eu venho contribuir hoje. Então vamos prestar muita atenção, Rayara. Esse estúdio é sua sala de aula, fique à vontade. Agora é com você. Muito obrigada. Então, pessoal, inicialmente eu quero fazer alguns apontamentos, algumas observações em relação à maneira como vocês são avaliadas e avaliados na prova do Enem no que tange à redação, no tocante à redação. Então, a redação é um momento muito especial, porque você tem ali o espaço de 30 linhas para contar a sua história argumentativa, para mostrar como você é enquanto cidadão crítico, preocupado com as questões sociais, com as temáticas circundantes da sociedade. E você é avaliado para conseguir essa nota 1000 a partir de 5 competências específicas. Antes de iniciarmos o nosso momento, eu vou falar sobre algumas dessas competências para vocês, começando pela competência de número 1. A competência 1, ela vai medir a qualidade da sua escrita, a maneira como você se expressa, se a sua colocação textual, ela vai apresentar desvios ou não, e assim como todas as outras competências, ela vai ter o valor de 200 pontos. Então você tem que estar atento à norma culta da língua portuguesa e às expressões, né, formais dessa norma culta. Não pode usar palavras como nós falamos no cotidiano. Tem que escrever de acordo com o tipo de texto que você precisa apresentar, que é o texto dissertativo argumentativo. Sobre esse texto, é importante que vocês saibam que a competência que fala sobre ele, que avalia como é que ele está sendo desenvolvido, é a competência de número 2. Então, é nessa competência que os examinadores vão observar a sua maneira de argumentar, se você se coloca de forma crítica, se você utiliza informações de diversas áreas para defender o seu ponto de vista com autoria, e sobre essas informações chega a competência 3 e pensar, né, a partir da competência 3, a maneira como você as organiza no papel. Se a seleção que você fez delas foi coerente, se você conseguiu interpretar o recorte textual na relação de lógica que precisa ser desempenhada. Por exemplo, na redação do ano passado, nós tínhamos um recorte textual que apresentava para nós, na frase temática, 3 conceitos diferentes. Eram estes: registro civil, cidadania e invisibilidade social. Qual era a relação que eles desenvolviam entre si? Exatamente a de que, sem o registro civil, o indivíduo não tem acesso à cidadania, consequentemente está invisibilizado socialmente, sem acesso a direitos básicos como carteira de trabalho, título de eleitor para votar e por aí vai. Então, a competência 3, ela vai medir se você está organizando bem as suas ideias, se você desenvolveu direitinho a lógica necessária para escrever bem o seu texto, certo? A 4 vai dizer respeito aos elementos coesivos que você aplicou. E você vai conseguir entender melhor essa competência quando eu apresentar alguns exemplos textuais para vocês nessa aula de hoje. A 5
também é uma competência muito importante, ela vai dizer respeito exatamente à intervenção que você, enquanto cidadão crítico, foi capaz de elaborar na sua redação. E essa intervenção, ela precisa apresentar 5 elementos. Um agente, que é quem vai resolver o problema que você está discutindo no seu texto, lembrando que sempre será um problema de cunho social. Depois, a ação que esse agente vai desenvolver, o meio a partir do qual essa ação será desempenhada, um detalhamento de algum desses elementos e a finalidade, que também pode ser detalhada por você, caso você queira, uma vez que o detalhamento ele vai ser uma informação adicional a um desses outros 4 elementos. Feito isso, né, colocado para vocês esse ponto de partida em relação ao texto Enem, esse texto tão importante, nós vamos agora focar um pouquinho na competência 2, a partir da qual eu preparei alguns referenciais que, acredito, possam te ajudar na prova de redação, mediante, né, as inúmeras possibilidades temáticas que ela apresentar. Vamos lá, então, começar a nossa argumentação, a nossa articulação textual. Então, qual foi a lógica que eu utilizei para refletir sobre isso com vocês hoje? Se a prova fosse amanhã, né? Se o Enem fosse amanhã, do que você precisaria para desenvolver bem uma redação? Então, eu fiz uma seleção de informações valiosas, pertinentes, para vocês aplicarem nos seus textos. Ou seja, o que eu estou trazendo a partir de agora é o repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural vai dizer respeito a diversas áreas do conhecimento que você pode articular para defender o seu ponto de vista a partir de muita autoria, posicionamentos críticos, colocações aí realmente pertinentes mediante a temática que a prova do Enem te disponibilizar. Esses repertórios, eles podem vir da área jurídica, da filosofia, da história, da geografia, da sociologia. Eles dizem respeito à sua formação enquanto estudante. Nessa competência, na competência 2, será medida a sua capacidade de se colocar mesmo enquanto um estudante preparado, que não vem só estudando para essa prova relativamente ao Enem, no 3º ano do ensino médio ou no cursinho, mas sim uma pessoa que passou por um processo educativo ao longo de toda a sua vida e tem naquelas 30 linhas a possibilidade de se expressar, de colocar para valer essa formação intelectual, essa formação cultural que vem sendo aí acumulada ao longo de sua trajetória enquanto estudante. Então, pensando nisso, eu resolvi compartilhar um pouco desses repertórios socioculturais a partir de uma perspectiva que vocês possam transversalizá-los, ou seja, uma mesma informação, um mesmo referencial que será importante, que será necessário aí e poderá ser desencadeado nas mais diferentes temáticas. Vamos começar. Aqui nós temos uma imagem que, imagino eu, seja bastante conhecida para você, né, que acompanha as redes sociais, que tem acesso aos debates intelectuais. Foi um homem que se posicionou muito na pandemia, inclusive, né, que foi esse momento que vivenciamos recentemente. É um médico, escritor e trabalhador social e voluntário, Drauzio Varela. Drauzio Varela, ele vai ter uma perspectiva de defender, por meio da sua obra, inúmeros posicionamentos muito importantes para as temáticas de abordagem social, de abordagem cultural. As 3 obras mais conhecidas dele são Estação Carandiru, que fala sobre a situação, sobre as circunstâncias vivenciadas nos presídios brasileiros, Prisioneiras, que vai trazer uma direção dessa temática para os presídios femininos, e Carcereiros, que vai trazer a abordagem a partir do trabalhador desse sistema prisional, dos agentes penitenciários. Mas não é apenas isso. Drauzio Varela, ele se posicionou sobre temáticas de cunho social de maneira ampla. E além dos livros que ele escreveu, como obras relacionadas à saúde pública especificamente, à importância da vacinação, ele vai ter também uma
colocação vocal muito importante nos programas Roda Viva. Então, se você quiser conferir, inclusive, alguns dos pontos que eu estou trabalhando nessa aula de hoje com você, basta você procurar no YouTube as edições de entrevistas dadas, né, cedidas pelo Drauzio Varela no programa Roda Viva, programas nos quais ele vai falar sobre todas as temáticas possíveis e imagináveis de saúde pública. Não acredita não? Vai conferir. Então, uma das colocações que o Drauzio ele fez em uma das suas participações no programa Roda Viva foi que a visão da sociedade é míope relativamente aos mais variados temas, problemas, as mais variadas questões sociais. Pensando nessa visão míope da sociedade, eu já me lembro aqui de um grande escritor português chamado José Saramago, que escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. E aí o que é que eu quero que você compreenda? Da mesma maneira que eu tenho a voz do médico, do trabalhador social, um homem que desempenhou parte da sua carreira para se direcionar ao trabalho às comunidades, ele vai poder dialogar na sua redação com esse escritor português a partir desse conceito. E o que significa isso, professora? Dizer que a visão da sociedade é míope. Isso significa que essa sociedade, muitas vezes, aliena-se em relação a alguns problemas sociais. Então, se você está discutindo, de repente, sobre a fome no Brasil, você pode trazer como um argumento possível da sua redação essa miopia social que toma conta de parte significativa da sociedade brasileira relativamente a esse tema. Outras questões também, como as fake news, outro tema que pode aparecer aí na prova de redação. E você vai poder dizer que essa sociedade que se imerge, que mergulha nas fake news, que acredita nelas, desenvolve uma miopia social, assim como afirmou o escritor Drauzio Varela, não é verdade? Então, é um conceito realmente muito rico, que você pode levar na prova como uma grande carta na manga. Eu super recomendo a utilização dele, até porque a sua posição crítica enquanto escritor, enquanto escritora, ela começa a partir da escolha não apenas dos vocábulos, das palavras que você vai empregar no seu texto, mas também do repertório sociocultural. Então, perceba, afirmar que a visão da sociedade é míope em relação àquele tema, significa que a sociedade invisibiliza a questão, significa que a sociedade não dá a devida atenção a essa questão. Então, esse conceito, ele realmente tem uma força motriz gigantesca na sua redação. Belezinha? Daqui a pouquinho nós continuaremos essa aula que está bem bacana, está bem interessante. Tá boa demais, inclusive estava ali de olho, né, vendo tudo, inclusive esse assunto das fake news também, que é um assunto muito atual, né, então a gente tem que ficar de olho, né, nesses temas aí que podem sim cair, né, nesse conteúdo da redação, né, professora? E é um tema que está tendo uma relevância social muito grande, estamos em contexto eleitoral, né, acontece muito propagação de fake news e nós, enquanto cidadãos éticos e engajados socialmente, precisamos estar atentos, porque uma coisa que é importante de ser dita é que a intervenção da redação ela começa por nós, a partir da atuação da sociedade civil. Perfeito. Segura aí um pouquinho, já, né? A gente volta falando mais aí sobre redação. Você de casa não sai daí, que agora a gente vai para um breve intervalo, rapidinho. No próximo bloco tem mais Tira Dúvidas sobre redação. Eu volto rapidinho em 2 minutos. Até já. Já estamos de volta e se liga que a Uninasal tem uma condição pra lá de especial. Conte com a primeira e a segunda mensalidades por R$ 99,00 cada, mais descontão de até 50% durante todo o curso. É a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo que você já viu. Na Uninasal, o aluno conta com o Biqua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, empreendedores e os professores mais relevantes do Brasil e do mundo. Sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Você pode ter acesso a tudo isso com esse descontão de até 50%.
Já pensou? Tem mais, viu? Atenção, se você vai fazer o Enem ou já fez nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite a oferta, sem precisar fazer o vestibular. Garanta a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para. Muito bom, né, gente? Agora a gente vai dar seguimento à nossa aula aí de redação com muitas dicas incríveis com a professora Rayara Lira. Vem pra cá, Rayara, pra gente continuar a nossa aula, né? Que tava boa demais. E agora você vai ficar à vontade aí pra dar seguimento. Muito obrigada. Vamos começar, então, nosso segundo momento aqui, refletir sobre essas temáticas tão importantes que podem ajudar vocês aí no dia da prova, com toda certeza. Estávamos falando sobre a questão da miopia social, mas nem só de conceitos foram feitos os posicionamentos do doutor Drauzio Varela. E, pensando nisso, eu resolvi trazer uma construção textual para vocês verem a colocação, a aplicação dele exemplificada e a possibilidade mesmo multissetorial que a abordagem do Drauzio Varela tem. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a questão do sedentarismo, que é uma problemática de saúde pública, é uma temática que é muito discutida hoje em dia, né? As pessoas estão aí, muita gente já voltando para seus olhares para uma vida fitness, para uma vida mais saudável, com alimentação melhor, mas existe uma parcela da sociedade que, devido a uma rotina muito cheia, a uma correria cotidiana muito grande, preste atenção que isso já pode ser ponto argumentativo no seu texto, tá certo? É sedentária. Então, pensando nisso, eu trouxe a aplicação textual do Dr. Drauzio Varela a partir de suas participações no programa Roda Viva. Lembra que eu falei que ele discute basicamente sobre tudo nessas participações, nessas entrevistas, que são muitas. Então, vamos ver como é que isso funciona na sua escrita textual. Em uma de suas participações no programa de televisão Roda Viva, produzido pela TV Cultura, o médico Drauzio Varela alerta a sociedade sobre a importância dos exercícios físicos para a construção de uma condição de vida saudável. No entanto, contrariamente a tal orientação, uma parcela significativa da população negligencia seu bem-estar ao desenvolver hábitos excessivamente sedentários. Nesse ínterim, cabe argumentar acerca da cultura do carboidrato associada ao cotidiano acelerado e virtual de parte da sociedade como potencializadores de tamanho entrave. Olha só que bacana. Queria já que vocês observassem aqui a presença dos elementos de coesão. Lembra que eu falei que eu ia demonstrar a competência 4 para vocês? Quando eu coloco aqui, nesse ínterim, estamos abordando um recurso coesivo. No entanto, também. Então, esses recursos, eles são importantes para que você obtenha uma nota boa na competência 4. Você deve colocar 2 elementos coesivos no começo dos parágrafos, né? A gente chama esses elementos de interparágrafo, pelo menos. Eu recomendo 3, a partir do desenvolvimento 1 da sua redação. E tem que ser colocado pelo menos 1, né, dentro do parágrafo, entre os períodos textuais. Mas a minha dica também é que sempre que você for fazer uma transição de um período para o outro, você coloque aí essa operação coesiva que vai te ajudar a construir a sua fluidez textual da melhor maneira possível. Aqui nós temos uma introdução. Essa estrutura textual que eu estou trabalhando com vocês agora é uma introdução. Nessa introdução, existem alguns elementos presentes, então é sempre importante apresentar um repertório sociocultural, que no caso foi a voz do Dr. Drauzio Varela. Esse repertório, ele precisa apresentar 3 características básicas. Ele precisa ser legítimo, ou seja, pertencer a uma área de conhecimento, pertinente, ter a ver com a temática, discutir a temática ou algum dos argumentos que você apresente, e produtivo, que é basicamente quando você consegue fazer a construção de um posicionamento seu, uma vinculação com um tema a partir desse repertório. O que nós trabalhamos aqui foi exatamente um repertório com essas 3 características e eu vou mostrar para você como é que isso acontece. Então, quando eu coloco de onde, né, o programa vem, o posicionamento vem, eu estabeleço um ponto de referência à apresentação desse repertório sociocultural. Então, a partir disso, ele tem uma legitimidade. Ele pertence a uma área de conhecimento, ele foi exibido num programa de TV, ele vai ter uma vinculação, por exemplo, com o jornalismo, ele foi entrevistado por jornalistas nesse programa.
além de ser legitimado, ele é pertinente porque ele está alertando a sociedade sobre a importância de exercícios que são imprescindíveis para a construção de um mundo menos sedentário, de uma sociedade menos sedentária. E ele passa a ser produtivo a partir do momento em que eu vou vinculá-lo à temática. Olha, infelizmente, o que acontece na sociedade é o contrário do que foi proposto pelo doutor Drauzio Varela. Isso é uma pena. Então, eu produzi uma posição em cima do repertório sociocultural, vinculando-o à minha temática de redação. Então, o repertório, com essas 3 características, ele deve aparecer ao longo do seu texto, certo? Na introdução, nós temos ele. Além do repertório, nós temos uma contextualização que apresenta a temática, um encaminhamento discursivo, no qual eu tenho a minha tese, afirmo por que esse problema acontece, é a minha teoria que eu vou defender, né? Por que tem sedentarismo no Brasil? Porque as pessoas vivem uma cultura do carboidrato, comem pouca proteína. No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de comer muita massa, vai a um self-service e coloca vários carboidratos diferentes no prato, coloca macarrão, coloca arroz, coloca também batata, e quando vê o prato tem mais carboidrato do que proteína, isso não é bom para a saúde da pessoa. Então, é uma teoria que é defendida, inclusive, pelo próprio Drauzio Varela. Além disso, o cotidiano acelerado, que eu falei, inclusive, que você poderia utilizar como um ponto argumentativo na sua discussão. Apresentei meu encaminhamento discursivo, antecipei meus argumentos, que apesar de não ser obrigatório, é importante que você faça essa antecipação. E a minha introdução, ela está completa, ela apresenta os critérios básicos para a desenvoltura, né, boa aí do início, dessa parte que inicia, que é o carro abre alas da minha redação. Vamos agora continuar a nossa discussão, a nossa reflexão a partir do próximo tópico, a partir do próximo item. Eita, que esse repertório sociocultural, minha gente, ele dá para muitos temas e mais um pouco. Ele é um repertório muito forte, nomeia uma das obras do doutor Drauzio Varela e ele se chama A Teoria das Janelas Quebradas. O que é que essa teoria das janelas quebradas ela vai significar para nós? Estamos tratando de uma informação que é proveniente da criminologia norte-americana. E uma informação da qual, né, o doutor Drauzio Varela vai se apropriar para intitular um dos seus livros. E o que é que essa teoria ela explica? O que é que ela vem nos dizer? Ela vem afirmar que, semelhantemente a uma casa abandonada com uma de suas janelas quebradas, e estão também os problemas sociais sem resolução por parte, por exemplo, dos governos. Como assim? Para a explicação dessa teoria, a criminologia norte-americana vai dar o exemplo de 2 carros abandonados em bairros, um com as janelas intactas, novinho, perfeito, o outro com uma de suas janelas quebradas. E vai explicar que a tendência é que o carro que foi abandonado em boas condições permaneça em boas condições, enquanto que o carro abandonado com uma de suas janelas quebradas, ele pode passar por vários processos de depredação, de deterioração. Professora, e qual é a relação que isso desenvolve com a minha redação? Como é que eu posso aplicar isso no meu texto? Vamos pensar no Brasil, vamos pensar no nosso país. Nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 6º, que nos garante alimentação, moradia, educação, saúde, trabalho, tanta coisa necessária a uma vida bem desenvolvida em sociedade. Mas na prática isso acontece? Na prática a educação sempre é de boa qualidade? Nós sabemos que infelizmente não. E aí a negligência a uma dessas questões tão basilares, ela vai acarretar outros problemas sociais, como, por exemplo, a criminalidade, como, por exemplo, a superlotação do sistema prisional. Percebe como esse repertório sociocultural, a teoria das janelas quebradas, pode ser imprescindível na hora de escrever a tua redação do Enem? Então, é outra dica super importante, super valiosa, que a obra do doutor, do escritor e trabalhador social e voluntário Drauzio Varela contribui aqui para o nosso momento. Muito boa, né? Bom, eita, que esse aqui, olha, está só melhorando, viu, gente? Eu realmente pensei em trazer elementos, fontes e referências que podem ser substanciais para vocês no dia da prova.
Esse rapaz aqui, esse senhor que vocês estão vendo, é um filósofo de nome um tanto quanto difícil, Arthur Schopenhauer, o nome dele. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu vou me lembrar desse nome no dia da prova? Não tem problema, sabe por quê? Porque a competência 2 do Enem, ela também aceita áreas do conhecimento como elementos de legitimidade do seu repertório sociocultural. Então, você pode trazer esses conceitos do Arthur Schopenhauer como provenientes da filosofia, belezinha? Mas, se você quiser aprender o nome dele e ler um pouco das colocações da sua obra, eu super recomendo, belezinha? Vamos lá, então. Eu coloquei para vocês aqui 4 conceitos muito bons. Eu acho que dificilmente você vai se deparar com uma temática no Enem na qual você não possa aplicar um deles. Então, realmente são postulações muito importantes para nós nessa aula de hoje. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Vou começar de trás para frente, certo? Vou começar pelo mundo como vontade e representação. Para o filósofo Arthur Schopenhauer, tudo que há na sociedade, tudo que há no mundo é fruto de uma vontade prévia. É uma representação de uma vontade prévia e, por que não, também da ausência dela. E aí, como é que isso pode funcionar no teu texto? Explicando exatamente, por exemplo, que as desigualdades sociais são fruto de uma ausência de vontade política em resolvê-las, em tratar delas, em garantir políticas públicas e, por isso, elas existem. Além disso, nós temos também a noção de consumismo irracional. O Schopenhauer ele vai ter uma frase que diz mais ou menos o seguinte: o ser humano está constantemente preocupado não com o que ele tem, e sim com o que lhe falta. A partir disso, eu posso refletir sobre a superprodução de resíduos sólidos, lixo. Eu posso pensar sobre as consequências do consumismo para o meio ambiente. Eu posso pensar sobre essa mobilização virtual que acontece para que as pessoas estejam sempre comprando mais e mais e mais e mais. E eu posso também refletir que falta uma racionalidade na sociedade no momento no qual ela vai desenvolver a compra, de maneira que ela não compra o que precisa, mas sim o que lhe é colocado, essa necessidade que não existe, mas que é implementada socialmente. A aula tá muito boa. Sabe aquela aula que a gente fica com gostinho de quero mais? Mas, ó, Rayara, nosso tempo de TV acabou. Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente na TV Ponta Negra, viu? Quem agradece sou eu. Espero que o momento contribua para excelentes redações serem escritas. Se ficou com gostinho de quero mais, vai no canal do Contemporâneo que a gente vai continuar por lá. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo sábado, mas olha, você continua com as aulas pela internet, tá? No canal da TV Ponta Negra e também do Colégio Contemporâneo lá no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.